Olá a todos da Liberal 102.1. Nesta tarde temos o prazer aqui de entrevistar a professora e também jornalista, né? A querida Nádia Hartmann, professora, além de jornalista, também é professora da UPF, dá aulas para mim, eu sou estudante de jornalismo na UPF e tenho o prazer de poder ser aluno dela nesse período aí. Prof, tudo bem contigo? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes e também a quem nos assiste. Não é uma satisfação estar falando com vocês aí da Rádio Liberal de Guaporé e também uma alegria, não é? Poder aí estar sendo entrevistada pelo meu aluno, uma satisfação mesmo. Exatamente. Prof, a gente vai começar conversando sobre a sua carreira, né? Como é que surgiu a carreira de jornalista? Você sempre quis ser jornalista? Como é que foi o início aí da sua trajetória? Bom, eu decidi ser jornalista, eu tinha 9 anos de idade, não é? E nunca mais desisti dessa ideia e realmente estudei para isso, passei todo o meu ensino médio estudando bastante, porque ainda não tinha faculdade de jornalismo aqui na nossa região, e só em Porto Alegre, né? Então, foi todo um esforço para poder passar na universidade em Porto Alegre. Eu cursei minha graduação em jornalismo na PUC, de Porto Alegre, onde depois eu voltei para fazer o mestrado também lá. E foi uma decisão que eu tomei muito jovem, não é? Tinha boas chances de poder me arrepender, até pela imaturidade da decisão, mas nunca me arrependi, não é? E a cada dia eu tenho mais certeza que eu escolhi a profissão certa, eu estou no lugar certo, no momento certo, e ainda mais agora auxiliando na formação de novos jornalistas que têm a mesma paixão. Sobre a sua trajetória aí no jornalismo, quando você iniciou a sua carreira? Bem, eu iniciei a minha carreira, Gabriel, ainda quando eu estava na faculdade, como estagiária, na assessoria de imprensa da FEBEM, que é uma fundação que cuida dos menores, não é? Infratores. Hoje é a atual fase. E durante um bom tempo eu fiquei na assessoria de imprensa dessa organização, que pertence ao governo do Estado. E ainda na faculdade eu recebi o convite para fazer parte do programa Caras Novas, da RBS TV, que era um programa muito legal, que justamente tinha o objetivo de incentivar esses novos profissionais a entrar no mercado do telejornalismo. E eu fui selecionada para fazer parte desse programa, e aí eu iniciei no telejornalismo, né, na RBS TV em Porto Alegre. Aí, depois de formada, surgiu uma vaga aqui na RBS TV Passo Fundo, e como minha família é aqui da região, eu acabei me mudando para cá e assumindo, então, como repórter na RBS TV Passo Fundo, por onde eu fiquei por 8 anos como repórter, como apresentadora. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em televisão, eu sempre pensei em trabalhar em impresso, em jornal, mas acabei me apaixonando por televisão, não é? E aí, depois, então, da televisão, eu fui trabalhar em jornal impresso, no Grupo Diário da Manhã, e que durante a minha... né, enquanto eu estava ainda no Grupo Diário da Manhã, eu também fui chefe de redação do Diário da Manhã. O Diário da Manhã, o grupo acabou comprando uma rádio. Aliás, na verdade, 3 rádios. E aí eu também comecei a trabalhar em radiojornalismo e acabei me apaixonando também. Então, na verdade, não é? A gente faz jornalismo, a gente é apaixonado por todos os meios onde que a gente realmente possa fazer um trabalho de qualidade. Inclusive, hoje também eu trabalho com jornalismo digital. Hoje eu sou colunista política da GZH, Passo Fundo, então a gente trabalha com jornalismo digital, mas é isso, né? Independentemente da plataforma, do meio que a gente trabalha, a essência do jornalismo se mantém a mesma, né? Que é a apuração, é a informação séria, responsável, não é? Com grande respeito às fontes, aos leitores, telespectadores e ouvintes. A senhora citou aí que é colunista do GZH em termos da política. Como é que está, digamos, hoje a política em Passo Fundo? E o que a senhora, digamos, mais busca de pauta em relação à política aí de Passo Fundo? Eu cubro jornalismo político já há bastante tempo, porque eu já fazia isso também no Jornal Diário da Manhã. E vou dizer que é um grande desafio, né? Porque o jornalismo político, ele trabalha com bastidores, ele não trabalha com o que acontece de factual.
E isso, muitas vezes, não é muito bem compreendido, principalmente pelos políticos, né? Os leitores, os ouvintes compreendem. Mas é um jornalismo de opinião. O momento que a gente trabalha com jornalismo de opinião, não necessariamente eu tenho que ouvir todas as versões do fato. É claro que eu vou apurar o fato, como qualquer informação, mas não necessariamente eu tenho que trazer a versão de quem eu estou citando, porque, na verdade, é isso mesmo, é opinião. Não quer dizer que seja achismo, né, Gabriel? Porque o jornalismo de opinião não é o que eu acho ou o que eu penso, mas é uma leitura que o jornalista faz do contexto político. Então, hoje eu estou trabalhando com o jornalismo político aqui em Passo Fundo. Isso, então, claro, me leva a acompanhar sessões da Câmara de Vereadores, mas não exatamente o que é falado na tribuna, mas o que é falado também nos corredores da Câmara de Vereadores. A gente tem eleições o ano que vem, então a gente está no ano pré-eleitoral, então é natural que comece, né, que se inicie um acirramento político, mas a gente sempre pensa, né, no jornalismo político voltado ao interesse público, né? É essa que tem que ser a nossa meta. O que realmente interessa ao cidadão passofundense, as informações que são importantes para ele tomar as melhores decisões quando ele vai votar em alguém, quando ele vai fazer alguma cobrança também para alguma autoridade, ou para algum político, para algum vereador, algum secretário, ou mesmo prefeito. Então, é isso que realmente é a nossa prioridade no jornalismo político, né? É os bastidores, sim, mas os bastidores levando em conta o interesse público. A senhora trabalha muito com opinião, né, prof? Já foi questionada ou já foi chamada a atenção, não pelos chefes, mas sim enquadrada, digamos assim, politicamente, por alguns políticos nessa trajetória aí? Muitas vezes, né, Gabriel? Até porque, justamente, a gente nem sempre a gente faz elogios, a gente pode fazer crítica também. Nunca crítica à pessoa, mas crítica ao cargo que a pessoa está exercendo, né? Aquela pessoa pública. E é claro que a maioria das pessoas não gostam de receber críticas, né? Então, já recebi muita, digamos, tentativa de intimidação, não propriamente das empresas que eu trabalhei, né? Isso realmente é mais difícil de acontecer, até porque a gente tem toda uma trajetória, né? Então, no momento que me contratam, confiam no meu trabalho, mas tentativas de intimidação de pessoas que se sentiam de alguma forma afetadas por alguma crítica, por algum comentário na coluna. E isso é ainda mais grave em cidades do interior, né? Cidades do interior que a gente convive mais com pessoas, que a gente é mais conhecida, então fica mais fácil, né, essas tentativas de intimidação. E também muitos ataques nas redes sociais, né? As redes sociais, infelizmente, aí elas deram muito mais vazão a essas tentativas de intimidação, e não só a mim, mas a todos os jornalistas que vêm sofrendo com isso também. Mas acontece sim. Mas a gente sabe que faz parte, a gente tem que conviver com isso, né? Mas, claro, tudo tem seus limites, né? Então, se passou desse limite e virou algum tipo de agressão, algum tipo de insulto, ofensa pessoal, existe lei também, existe aí a justiça para cuidar desses casos. Inclusive, ontem, não é? Dia 3 de maio, se comemorou, melhor, a gente não tem muito o que comemorar, não é? Mas se celebrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E por que eu digo que a gente não tem muito o que comemorar, não é? Porque nunca o jornalista foi tão atacado, não é? Foi tão vítima aí de uma tentativa até de deslegitimização do nosso trabalho. Então, infelizmente, a gente não tem o que comemorar, mas é uma data para se refletir sobre a importância do jornalismo, que é cada vez mais importante à medida que cresce a desinformação. Então, o nosso trabalho ele é ainda mais essencial hoje do que já foi no passado, porque é nós que realmente temos que fazer a curadoria do que é verdade, do que não é verdade. Hoje a gente tem aí a PL, a chamada PL das fake news, que na verdade não é PL das fake news, mas é a PL da regularização, da regulamentação das redes sociais, o que sem dúvida é necessário. É claro que tem muitos pontos do projeto de lei que ainda tem que ser esclarecidos, é justamente sobre quem que vai dizer o que é verdade e o que é mentira, ou quem que pode dizer o que é desinformação e o que não é.
mas esse projeto ele é fundamental que ele seja aprovado em função de que hoje a internet, não é, virou uma terra sem lei e não pode mais continuar assim. Então, os jornalistas hoje vêm fazendo esse papel de curadores da informação, de curadoria da informação, tentando realmente combater as fake news que causam tanto prejuízo para a sociedade. Prof, vamos fazer um ajuste. Eu acho que a senhora está falando muito acima, com a cabeça para cima. Se a senhora olhar um pouquinho para baixo, talvez melhore. Ali, ó. Pode levantar um pouco agora? Tá, tu quer repetir? Não, pode continuar. Ali, Tá. agora a senhora está, digamos, está me vendo também, que fica mais fácil. A senhora já sofreu alguma intimidação por ser mulher? A gente sabe que o machismo é muito grande e quando uma mulher trabalha com opinião, ainda mais a política, talvez ela seja mais agredida ainda. A senhora já passou por esse constrangimento? Infelizmente, sim. Né? Infelizmente, ainda existe muito machismo no nosso meio, e justamente quando a gente trabalha com jornalismo de opinião e que a gente acaba também criticando algumas pessoas, a gente acaba também sendo mais exposta e estando aí também à mercê de muitos ataques que acabam indo para o machismo, sim. Né? Então, ataques à questão de gênero, né? Ataques até muitas vezes tentando difamar, né? Nos difamar como mulheres jornalistas e muitas vezes até duvidando da nossa capacidade. Então, ataques sexistas, ataques misóginos, e que a gente vem sofrendo, apesar hoje das mulheres ser a maioria nas redações, mas ainda acontece sim, como nós estamos vivendo numa sociedade machista, ainda acontecem muitos ataques. A gente ainda tem que avançar muito nesse sentido, infelizmente, Gabriel. Prof, o que mudou do jornalismo de quando a senhora começou a trabalhar para o de hoje? E em relação às redes sociais, quando a senhora começou, provavelmente eram poucas, né? Tinha pouca ferramenta para se usar. O que melhorou com as redes sociais e o que piorou com as redes sociais em relação ao jornalismo? Mudou muita coisa, né? Sem dúvida nenhuma. Eu iniciei início da década de 90, né? Que a gente ainda trabalhava num jornalismo mais analógico. Não existiam redes sociais, nem mesmo a internet, as redações estavam sendo informatizadas nessa época. Mas o essencial, realmente, a principal mudança para todo jornalista, né, Gabriel, é que nós deixamos de ser os únicos produtores de conteúdo. Hoje, todo mundo acha que pode produzir conteúdo e produz conteúdo. A grande diferença, não é, Gabriel, é que todo mundo produz conteúdo, mas só os jornalistas produzem notícia. É isso que tem que ficar bem claro. Mas hoje o jornalista realmente ele perdeu o monopólio, não é? E os veículos de comunicação, eles perderam o monopólio de difusão da informação e da difusão da notícia. Isso, por um lado, é bom, porque democratiza também e torna, não é, o jornalismo e a difusão de informações muito mais plural, muito mais diversificada, não é, permitindo que muito mais pessoas possam dar suas versões dos fatos. Por outro lado, isso também propiciou o que a gente vinha falando antes, não é? Que é muita desinformação, que são muitas pessoas aí com interesses escusos, produzindo conteúdo para, não é, atender interesses comerciais, interesses políticos, e o público que consome esse conteúdo, muitas vezes ele não consegue diferenciar o que realmente é uma informação apurada por jornalistas, porque apuração apurada por jornalistas vira notícia. Apuração que não é apurada por jornalistas é só mais uma informação. Né? Por isso também que a gente, como jornalistas, a gente não aceita o termo fake news. Porque o que a gente diz? Se é news, não é fake. Ou seja, se é notícia, se passou por toda a técnica de produção de notícia, que vocês aprendem, inclusive, isso aqui no nosso curso de jornalismo. Então, não pode ser fake. Né? É claro que pode acontecer erro de apuração, jornalista erra, pode errar. Mas se jornalista erra, no outro dia, ele faz uma correção, ele faz uma retratação, e se não faz, o veículo pode ser penalizado, porque existe um CNPJ por trás
de um veículo de comunicação, ou existe um CPF por trás do jornalista que também difunde informação. Agora, por trás desses sites que divulgam desinformação com esses interesses, não existe nenhum CNPJ ou CPF. Então, fica muito mais difícil penalizar, e não é penalizado. Então, as pessoas não conseguem ainda, fazer essa diferenciação do que é informação, do que é notícia e do que é simplesmente aí um conteúdo que é difundido aí na internet sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo realmente de interesse público. Então, isso eu vejo que foi a principal mudança. É claro que houve muitas facilidades, Antes, para eu entrar em contato com uma fonte, era muito mais difícil. Eu tinha telefone fixo, estava iniciando os telefones celulares aí no início da década de 90, então eu tenho muito mais facilidade para entrar em contato com fontes. Hoje eu entro no ar em qualquer rádio, em qualquer emissora de televisão, apenas com o telefone celular. Antes a gente precisava de todo um aparato tecnológico para fazer isso. Então a instantaneidade da notícia realmente saiu ganhando. O jornalismo instantâneo, aquele jornalismo realmente factual, saiu ganhando. Mas houve esse grande prejuízo, que é como eu acredito que como toda tecnologia, A tecnologia, ela traz muitos pontos positivos e traz pontos negativos também. Depende de como a gente vai utilizar ela. Perfeito. Você acha que o jornalista, ele se acomodou, digamos assim, com as redes sociais e ele não tem mais tanto apreço por escrever, por buscar informações corretas, porque às vezes ele propriamente ele pega da rede social e às vezes só copia e cola, não vai apurar. Você acha que o jornalista, ele, de uma certa forma, ele também piorou nesse sentido? Eu diria que hoje, é o que a gente também sempre diz em aula, e tu deve lembrar, Gabriel, que lugar de jornalista é na rua. Porque é na rua que acontecem as melhores histórias, é nas ruas que a gente também entra em contato com o maior número de pessoas. Então, aquele jornalista que fica muito tempo na redação, realmente ele pode estar perdendo muito da beleza da nossa profissão e perdendo muito também da riqueza da nossa profissão. Então, eu sempre defendo que o jornalista esteja na rua. É claro que as redes sociais, elas acabam auxiliando algum tipo de pesquisa. O Google mesmo pode auxiliar algum tipo de pesquisa, mas pesquisa no Google é só o início da reportagem. Para realmente eu poder apurar essa reportagem, eu tenho que ir às ruas. Então, eu diria que houve uma acomodação, mas não só por preguiça do jornalista. Hoje a gente está enfrentando, principalmente no interior do estado, o enxugamento das redações. Porque muitas empresas não estão conseguindo manter as suas redações com um número mínimo de repórteres suficiente, em função até porque elas sofrem toda a disputa da internet, da tecnologia. Então, antes, quando o jornalista tinha um dia inteiro, um turno inteiro para cobrir uma pauta, hoje, em um turno, ele é obrigado a cobrir 3, 4 pautas. E isso realmente vem a prejudicar. Mas eu diria que não é por uma preguiça do jornalista ou mesmo por uma acomodação do jornalista. É em função do modelo de negócios que a gente tem hoje no jornalismo, com muitos veículos de comunicação sendo obrigados a enxugar as redações e sobrecarregando os jornalistas que ainda estão aí trabalhando no jornalismo, não é? Foi uma grande polêmica que tem no jornalismo é que, para ser jornalista, não precisa de diploma. E aí, o que acontece? Muitos meios de comunicação contratam, entre aspas, qualquer um para exercer essa função. Ao longo do tempo, te incomoda não precisar do diploma? Incomoda para você esse termo aí do jornalista poder trabalhar mesmo não formado? E os meios de comunicação procuram muito disso, Às vezes, precisamos de uma opinião política, contrata um ex-político. Precisamos de uma opinião no futebol, contrata um ex-jogador de futebol. Pode ser de uma questão de saúde, contrata um ex-médico. Enfim, é mais ou menos isso que acontece. Não buscam o jornalista para exercer a função. Incomoda isso para você?
Não incomoda para mim, não é? Claro que eu sou professora do curso de jornalismo, a gente vem defendendo, inclusive, a PEC do diploma, ela está para voltar a ser apreciada no Congresso, está sendo feita toda uma pressão aí por entidades que representam os jornalistas no Brasil afora, para que essa PEC do diploma seja aprovada, mas a questão é que não é que incomoda, mas é um grande perigo para a sociedade. A gente sabe o quanto que uma imprensa com formação, uma imprensa responsável, uma imprensa que realmente trabalhe a apuração da notícia com as técnicas que existem para a gente realmente qualificar a informação e qualificar a notícia, a gente sabe da importância disso, não é, Gabriel? Então, realmente, nos preocupa o impacto que isso pode ter para a sociedade quando qualquer pessoa, como tu disse, não é, por achar que sabe escrever, pode fazer uma notícia. Né? Notícia é diferente do que uma redação de ensino médio, né? Notícia é muito diferente do que eu acho. A notícia, ela tem técnicas para ela ser produzida. E só quem pode realmente aprender essas técnicas são pessoas que passam por um curso de jornalismo e se formam jornalistas. Então, isso nos preocupa muito, porque não é só uma questão de não precisar o diploma. O que eles estão dizendo também é uma tentativa, mais uma tentativa de desqualificar os jornalistas. E por que a preocupação? Porque qual é o interesse de desqualificar a imprensa? A imprensa que hoje é o principal sustentáculo, um dos maiores sustentáculos de uma sociedade livre, de uma sociedade democrática. A quem interessa desqualificar os jornalistas? A quem interessa deslegitimar a profissão do jornalista? Então, é essa pergunta que tem que ser feita quando se fala na PEC do diploma. Né? Porque a perda não é do jornalista, até porque, felizmente, a maioria dos veículos de comunicação, assim como a maioria dos órgãos estatais que hoje fazem concurso para jornalistas ou que contratam, no caso dos veículos de comunicação, exigem o diploma de jornalismo, porque sabem a diferença que isso faz. Né? Então, felizmente, essa extinção do diploma não pegou, né, no mercado. Mas é claro que deu margem para que pessoas que não são jornalistas acabassem sendo contratadas, e contratadas muitas vezes até por um valor mais baixo do que o piso do jornalista. Então, isso acaba também precarizando a profissão. Então, não vou te dizer que não seja uma preocupação, mas eu só chamo a atenção que não deve ser uma preocupação dos jornalistas ou de vocês que estão cursando jornalismo, mas é um tema que deve chamar a atenção e deve preocupar toda a sociedade brasileira. Então, eu peço, até aproveito esse espaço para que as pessoas acompanhem, não é? Quando a PEC do diploma voltar a ser apreciada, e nos ajudem também a fazer essa cobrança aos representantes locais, aos parlamentares que representam a nossa região, pela aprovação da PEC do diploma. Vamos torcer aí que dê tudo certo. Professora, a senhora citou o jornalista tem que estar nas ruas. Qual a matéria que a senhora lembra que a senhora não esquece, que foi muito marcante na sua carreira? Tem alguma matéria, alguma reportagem que a senhora guarda com muito carinho? São muitas, não é, Gabriel? É impossível, assim, a gente falar da que mais marcou, até porque eu sempre digo também, não é, que a melhor reportagem é a próxima, né? A melhor reportagem é a próxima que eu vou fazer. Mas eu vou te citar, assim, uma das primeiras que eu fiz quando eu cheguei aqui na RBS em Passo Fundo, que foi a ocupação da Fazenda Noni. E por que me marcou tanto? Porque quando eu nem pensava em voltar para a região e nem pensava em trabalhar em televisão, eu estudei sobre o tema, não é, do MST e como a imprensa ela abordava o movimento dos trabalhadores sem terra. E foi realmente uma surpresa quando eu cheguei aqui em Passo Fundo. Uma das grandes coberturas que eu fui fazer foi justamente num acampamento do MST que estava em conflito com a Brigada Militar, com os órgãos de segurança. A gente está falando aí, não é,
início dos anos 90, então ainda a gente estava trabalhando uma abertura política no país, e a gente passou muito tempo, inclusive, acampados junto lá ao MST, porque se a gente saísse, se nós jornalistas, a gente saísse do acampamento, a gente não conseguia voltar, né? Então foi uma cobertura muito intensa viver isso, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, com um clima de tensão muito forte também, e a gente tendo que trabalhar, porque quando a gente trabalha em telejornalismo, a gente trabalha contra o tempo, né, com o deadline, que é o prazo sempre muito apertado. Então foi um grande desafio realmente. E é claro, tiveram aí outras matérias que me marcaram muito, que eu fiz também sobre trabalho infantil, que foi ainda quando eu trabalhava no Jornal Diário da Manhã, então foi um trabalho para o jornal impresso, que eu fiz juntamente com o Conselho Tutelar, e também no jornalismo político, né, como jornalista política, eu penso que eu tive também uma grande contribuição no sentido de chamar a atenção dos eleitores, né, e dos cidadãos, ainda em relação aí à coluna que eu fazia no Diário de Carazinho, em relação ao gastos dos vereadores com diárias, né? Então, o momento que tinha realmente, eu acho que aí eu fiz o papel de imprensa, de fiscalização, e eu comecei a fazer várias denúncias em relação a esses gastos com diárias, e que acabou sendo extintas as diárias na Câmara de Vereadores. Então, acho que isso foi um ganho para o contribuinte, foi um ganho para a transparência, para o dinheiro público. Então, eu penso que, como jornalistas, a gente não é só testemunha dos fatos, a gente tem que agir como um agente de transformação. E a gente pode fazer isso. A gente não vai mudar o mundo, não é, Gabriel? Mas eu mudando a realidade de uma rua, a realidade de uma pessoa, de um cidadão, né, e tornando a vida um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais digna, eu penso que a gente já está cumprindo o nosso papel. Então, nem sempre são as grandes coberturas as principais coberturas, não é? Muitas vezes a gente conta uma história que pode ser a história de uma pessoa, mas a vida dessa pessoa vai mudar em função disso. E aí a gente está fazendo o nosso papel e é uma grande reportagem. Dá um grande orgulho, inclusive. Prof, uma das grandes, talvez, preocupações é a questão da ética, né? O que significa para você a ética do jornalista? Até que ponto ele pode trabalhar, digamos, sem nenhuma preocupação, que ele sabe que não vai, digamos, ser cobrado em termos de ética? Qual que é a sua opinião, avaliação em relação a isso? Eu penso que a ética do jornalista está em saber que ele trabalha para o público, né, em defesa do interesse público. Quem é o patrão do jornalista? O patrão do jornalista não é o dono do veículo que ele trabalha, não é? O patrão do jornalista é o leitor, é o telespectador, é o ouvinte. Então, tudo que for de interesse público é legítimo publicar, né? Agora, tem limites, sim, né? Tem limites de privacidade, tem limites também em relação a gente respeitar a dor de outras pessoas, né? Então, eu defendo o interesse público sempre, mas o interesse público, ele também, não é? A gente tem que pensar que ele não está acima de eu também acabar com a vida de uma pessoa através de uma difamação, através de, não é, de também algumas coisas que podem soar como inverdades, não é, Gabriel? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Agora, a ética, ela é muito mais do que a gente saber o que é certo e errado. Porque isso é muito fácil, né? Eu saber o que é certo publicar, o que é errado publicar. Então, eu levo em conta o interesse público, a gente tem um código de ética dos jornalistas que deixa isso muito bem especificado também, mas o grande dilema, muitas vezes, é a gente saber o que é mais certo e menos certo, em função desses limites que eu te falei, não é? Em função entre o limite do interesse público e da privacidade, em relação ao limite do interesse público e o sofrimento que aquela matéria pode causar também, não é? Então, eu tenho que ver muito assim, aonde eu vou chegar, por que eu quero publicar isso? O que vai resultar dessa publicação? Eu vou conseguir realmente impactar as pessoas e provocar algum tipo de mudança? Ou realmente isso não é relevante? Então, esse critério da relevância, ele tem que estar sempre muito presente quando a gente fala de ética jornalista, porque são decisões
muito até solitárias, que às vezes a gente tem que tomar, né? Do que é mais certo, do que é menos certo, de como eu vou abordar uma pessoa que está passando por um grande sofrimento e sem acabar também por agravar esse sofrimento dela. Então, a ética, ela está nessas pequenas coisas, e é no nosso dia a dia. A gente toma decisões éticas, Gabriel, o tempo inteiro. Desde quando eu decido fazer uma pauta e não fazer outra, abordar essa pauta por um lado e não abordar por outra. E isso também é muito importante que fique claro quando se fala de jornalismo e jornalistas, que a imparcialidade é um mito, não é? É um mito que se criou e que, na verdade, ela não é alcançada. Não existe imparcialidade, né? Porque todo jornalista ele tem as suas vivências, ele tem as suas ideologias, e a gente passa, a gente não é máquina, a gente não é robô, então, muitas vezes, numa vírgula, eu estou passando uma opinião, num título, eu estou passando uma opinião, quando eu enquadro uma foto ou uma imagem mais para um lado e não para outro, eu estou também passando uma opinião. Então, não existe a imparcialidade. O que se quer e se exige do jornalista é a objetividade da informação, né? E eu também deixar muito claro o que é informação e o que é opinião. É isso, é honestidade, na verdade, né? É uma honestidade que a gente exige. Porque a imparcialidade, ela é... E por que a gente diz um mito? Porque ela é impossível de ser alcançada. A imparcialidade só vai ser alcançada, talvez, se os jornalistas forem substituídos pela inteligência artificial. E eu acho que nem mesmo aí a imparcialidade vai ser alcançada. Exatamente, eu acho que a senhora falou o correto, que é trabalhar com honestidade, né? Buscar a informação correta, opinar com argumentos plausíveis e tudo mais. Prof, a senhora citou aí a questão do Diário da Manhã, né? E o Diário da Manhã, ele, infelizmente, e quando eu digo infelizmente, não é só por querer ser do jornalismo, mas é porque era um jornal muito conhecido aí em Passo Fundo que, infelizmente, ele terminou. Como é que foi, assim, para a senhora, que trabalhou por muito tempo aí no Diário da Manhã, receber essa notícia? Como jornalista e como digamos, uma ex-funcionária também. Foi, sem dúvida, com muita tristeza, não é, Gabriel? Eu trabalhei durante 14 anos no Diário da Manhã, então, durante 14 anos, o Diário da Manhã passou, eu não digo nem a minha segunda casa, ela era a minha primeira casa, porque jornalista trabalha assim, e a gente tinha uma grande família Diário da Manhã. Então, certamente foi com grande tristeza, e não só, eu tenho certeza que não foi uma tristeza só dos funcionários, mas foi uma tristeza para toda a comunidade regional, né? O Diário da Manhã, que tinha sua sede aqui em Passo Fundo, mas que fez história em Carazinho, fez história em Erechim, teve também sede em Chapecó, iniciou também com sede lá em Pelotas, então era um grande veículo que representava o jornalismo no interior do estado. E é uma grande preocupação quando a gente sente essa fragilidade do jornalismo regional, né? Uma fragilidade que a gente sabe que passa muito pela questão financeira. Mas quando o jornal regional ele é fechado como um grupo, né? Porque o Jornal Diário da Manhã se transformou também em rádio, em site, então ele estava presente em diferentes plataformas, mas é uma voz da região que acaba sendo calada. Porque quem é que fala da rua que está com problema? Quem é que fala do futebol que aconteceu no final de semana no bairro? Quem é que fala sobre a apresentação na escola, né? Da escola de determinado bairro? É o jornalismo regional. Então, quem mantém realmente esse vínculo com a comunidade é o que a gente chama, não é, na teoria de jornalismo de proximidade, que o jornalismo regional consegue fazer. Ele está presente na comunidade, mas não só presente, ele fala a voz da comunidade. Ele sabe o que é aquela comunidade, é muito diferente do que um jornalista vir da capital e fazer uma matéria, uma reportagem em uma cidade do interior. O jornalista que vive no interior, ele sabe dos anseios daquela comunidade, ele sabe também da cultura daquela comunidade. Então, é a comunidade falando para ela mesma. É isso que o jornalismo regional faz.
Então, não só o fechamento do Grupo Diário da Manhã, que nos traz preocupação e que deixou uma lacuna muito grande, sem dúvida nenhuma, mas é a fragilidade que a gente vem sentindo também dos veículos regionais como um todo. Então, também é com muita alegria que a gente vê hoje a GZH vindo para Passo Fundo, não é? E já se consolidando em Passo Fundo, né? Tentando preencher essa lacuna que vem sendo aí deixada por outros veículos da região que, infelizmente, não conseguiram dar prosseguimento. Então, a GZH Digital, Passo Fundo, ela vem justamente hoje, quem trabalha na redação da GZH Digital é aqui da região, conhece a nossa região e vem fazendo jornalismo hiperlocal, que a gente chama, que é esse jornalismo que não interessa aos grandes veículos de comunicação, porque também os veículos de comunicação eles têm que dar conta de cobrir outras questões que são relevantes para o Estado todo, né? Então, é isso que hoje a gente vê, a gente viu com muita tristeza, sem dúvida nenhuma, não é? O fechamento do Grupo Diário da Manhã, mas é com muita alegria e até com alívio, que eu posso dizer, que a gente vê aí a chegada da GZH Digital, que já está se consolidando aí como um dos principais veículos aqui da nossa região. Muito bem. Antes da gente entrar no assunto da passagem, então, de jornalista para também professora, uma das grandes, os grandes percalços aí que existem no jornalismo, principalmente do interior, é que os veículos de comunicação são bancados praticamente por apoiadores, pelos comerciantes. Porém, às vezes, essas empresas dos comerciantes passam por algum problema, pode ser financeiro ou algo do tipo, e o jornalista ele fica na dúvida. Eu publico? Eu faço uma matéria? Eu faço isso, faço aquilo? E na maioria das vezes ele acaba recuando, porque se ele fazer uma matéria, uma reportagem em cima disso, o comerciante não paga, não apoia mais o veículo de comunicação e, consequentemente, o salário dele também não cai mais na conta. Inclusive, ele pode ser demitido, se digamos, ele passar por cima dessa ponte, digamos assim. Como é que a senhora analisa esse meio da comunicação jornalística, mas também em função dos comerciantes? Eu diria que é um grande dilema, não é? Eu diria até que é um dilema ético do jornalismo. E eu não vou te mentir, não é, Gabriel, que não exista um sério conflito entre o comercial e o jornalismo em todos os veículos de comunicação, não é? Em todos eu não vou dizer, mas na maioria dos veículos de comunicação. Até porque quanto mais o veículo de comunicação está fragilizado financeiramente, não é? Mais peso vai ter a ameaça de perda de um contrato, né? Por isso que é tão importante também a sociedade ajudar no financiamento desses veículos, assinando newsletter, assinando jornais, não é? Participando também, não é, de outras iniciativas que são feitas, porque isso vem fortalecer financeiramente os veículos, e fortalecendo financeiramente os veículos, eles não ficam tão à mercê também dessa questão comercial que tem que ser entendida também, não é? Hoje, qualquer veículo de comunicação é uma empresa, tem que pagar funcionários e tem que ter lucro também para os donos desses veículos de comunicação. A gente vive num sistema capitalista, num sistema privado de comunicação. Então, é natural que as empresas de comunicação também visem o lucro. Agora, tu estava falando da questão do jornalista, de como que ele tem que se comportar, né? E aí que eu falo do dilema que muitos jornalistas passam, né? Porque, como tu disse, muitas vezes o jornalista, quando também deixa de publicar uma informação ou acaba publicando essa informação, ele também corre riscos de perder o emprego, né? Então, vai depender muito da linha editorial do veículo e dessa relação que existe entre o jornalismo, a direção do veículo e o comercial. Porque tem que ter um entendimento também, não é, Gabriel? Que quanto mais credibilidade um veículo tiver, mais anunciantes ele vai ter. Porque ninguém vai querer anunciar num veículo e colocar a sua marca num veículo que não tenha credibilidade, né? Então, eu diria que é uma coisa assim, ó, que uma coisa puxa a outra, né?
Se o veículo tiver credibilidade, realmente, ele ter certeza que ele está em defesa do interesse público e que tudo que ele coloca é lido como verdade, ou é ouvido ou assistido como verdade, mais anunciantes ele vai ter para colar a marca, a sua marca na marca do veículo. Então, pode ser, muitas vezes, o que a gente chama de tiro no pé, né? De não publicar uma reportagem a pedido desse anunciante e ficar, muitas vezes, até refém desse anunciante, porque o veículo perde credibilidade com isso. Agora, em relação ao jornalista, aí é uma decisão muito pessoal, né? Realmente até que ponto ele pode bancar essa decisão ou não pode bancar essa decisão, até que ponto ele pode se submeter àquela linha editorial e quais os limites de cada um, né? O meu limite pode ser um limite diferente do teu, não é? Limites éticos, né? Porque, como eu te disse, a ética não é decidir entre o certo e o errado, mas é decidir entre o menos certo e o mais certo. Mas são decisões que permeiam a vida do jornalista, principalmente no interior do estado, onde as decisões comerciais elas impactam mais fortemente nas redações, mas que são decisões que realmente a gente é submetido durante toda a nossa trajetória. Exatamente. Bom, saindo um pouco da área Nádia Hartmann, jornalista, para Nádia Hartmann, professora. Como é que foi para a senhora chegar a ser professora na UPF do curso de jornalismo? E assim, ó, você sendo jornalista, você trabalha com apurações, com matérias, reportagens. Como é que é passar essa vivência para os alunos? Eu, na verdade, não é? Porque como eu era chefe de redação, então, como chefe de redação, a gente atua também com muitos jornalistas que estão recém começando. Então, a gente acaba também, aí eu já, antes de dar aula, eu atuava como professora, né? Porque a gente acompanha esses jornalistas que estão no início da carreira, não é? A gente acompanha muitas vezes eles nas reportagens, a gente corrige, não é? Então, a gente também acaba tendo uma função muito didática, né, como chefe de redação, quando a gente recebe jornalistas recém-formados, porque a gente está sempre em formação, então nenhum jornalista vai chegar pronto nas redações, a gente está sempre se aprimorando. Então, eu já ocupava essa função um pouco pedagógica, não é? E aí, a partir de uma especialização que eu vim fazer aqui na UPF, eu recebi o convite para começar a dar aulas como professora substituta aqui no curso de jornalismo, e foi realmente com uma grande alegria. Hoje eu posso dizer que a minha paixão, é difícil saber do que eu gosto mais, se é de estar em sala de aula ou de estar numa redação. Meu coração é bastante dividido, mas eu penso também que, com a trajetória que eu tinha, com a experiência que eu tinha, eu acho que é muito importante, a partir de um certo momento da nossa vida, a gente começar também a compartilhar, né, as coisas que eu aprendi com outras pessoas, porque eu tive muitos mestres, e não mestres só no meu mestrado, na minha faculdade, mas muitas pessoas que trabalharam comigo e me ensinaram muito. Então, eu acho que é até uma questão de generosidade, não é? Da gente tentar compartilhar um pouco desse conhecimento, e que, na verdade, não é nada, é uma troca de conhecimento que a gente tem em sala de aula. Eu continuo aprendendo muito com os meus alunos, e eu penso que o fato de hoje também eu estar sempre me desafiando mais e mais, isso vem da sala de aula, não é? E cada vez também que eu entro numa sala de aula, eu me lembro por que eu sou jornalista e por que eu escolhi fazer jornalismo. Cada vez que eu vejo o brilho no olho, não é, de um aluno, ou mesmo de um estagiário aqui do Núcleo Experimental de Jornalismo, que eu coordeno, a gente lembra de por que a gente realmente escolheu essa profissão e o quanto é importante a gente estar formando profissionais para a melhor profissão do mundo, não é? Que a gente acredita que é, não é, Gabriel? Então, eu me sinto muito privilegiada por estar auxiliando na formação de jornalistas e que escolheram a melhor profissão do mundo para viver. Muito bem. Os professores, digamos, tradicionais de escolas, eles costumam pegar muita coisa no início, né? Até entrevistei essa semana uma secretária da Educação, aliás, ex-secretária de Educação aqui do município. Ela falou que no início o que sobrava para ela ia pegando, por uma questão até de grana também.
Hoje você dá aula de mídia sonora, edição em telejornalismo, que foi a disciplina que a gente fez agora no semestre passado. Como é que foi no início, prof? Tinha muitas disciplinas ou por você ser uma novata, entre aspas, não, vamos dar algumas disciplinas para ela e depois vamos ver como é que ela vai percorrer nessas disciplinas aí. Como é que funcionava essa questão no início aí? Como professora substituta, como eu te disse, né, a gente vem para substituir um professor que, no meu caso, tinha saído de licença para doutorado. Então, eu vim para ministrar a disciplina de assessoria de imprensa. Né? A minha formação não tinha sido em assessoria de imprensa. Né? Eu fiz especialização em comunicação e depois fiz mestrado em jornalismo digital, em ciências da comunicação e jornalismo digital. Então, a minha formação teórica não tinha sido em assessoria de imprensa, mas eu atuei durante muito tempo como assessora de imprensa. Então, essa minha experiência de mercado, sem dúvida, me ajudou muito, não é? Academicamente falando. Porque é claro que eu fui estudar a teoria, mas eu consegui, eu dizia para os meus alunos, isso é a teoria. Na prática, a teoria funciona assim. E eu penso que isso é muito rico também para os meus alunos, não é? Porque existe uma idealização, mas na prática nem sempre esse ideal se concretiza. Então, isso me ajudou muito. Eu, na verdade, eu fiz a seleção, né, o meu concurso aqui na Universidade de Passo Fundo, para disciplinas do audiovisual, do telejornalismo. Então, telejornalismo 1 e 2, e edição e pós-produção em telejornalismo. Hoje eu também ministro disciplinas do radiojornalismo, introdução às práticas do jornalismo, jornalismo no agronegócio, porque durante também a minha trajetória eu tive muitas coberturas no agronegócio. Então, eu penso que essa minha experiência no mercado, Gabriel, também me capacita, não é, a poder circular entre essas disciplinas. Não é? O meu mestrado, realmente, a minha linha de pesquisa continua sendo jornalismo audiovisual. Mas a minha experiência, né, que foi bastante diversificada, porque jornalista no interior acaba trabalhando em todas as editorias, né, ele me capacita e me deixa à vontade também, não é, para trabalhar com disciplinas, não é, não todas, porque realmente tem algumas que eu não me sinto com propriedade para ministrar, mas essas disciplinas que fazem mais parte desse que a gente chama do jornalismo duro, do jornalismo prático, não é? Eu realmente me sinto muito familiarizada com esse tema e penso que essa minha experiência de mercado agrega bastante nas aulas. E tem alguma disciplina que a senhora tem como preferida, que a senhora, quando vai iniciar uma nova turma, a senhora não vê a hora de chegar a essa disciplina para poder passar aí para os alunos? São duas. Né? Introdução às práticas jornalísticas, que é uma disciplina nova no nosso currículo, que tem 2 créditos apenas. Mas por que eu diria que eu gosto muito? Porque a gente trabalha com quem está chegando, com os bichos. E eu gosto muito de trabalhar, não é, com quem está chegando, por esse brilho muito grande, essa vontade, não é, do jornalismo. E também porque o objetivo dessa disciplina é dar uma pequena vivência de cada área do jornalismo. E como eu trabalhei praticamente em todas as áreas do jornalismo, né, então é muito bom a gente poder falar da prática jornalista, que é isto realmente que a disciplina se propõe, e a gente faz visitas a veículos de comunicação, a gente faz bate-papos com jornalistas também, então é muito uma disciplina vivencial. Então eu gosto muito dessa disciplina. E é claro, né, a disciplina de telejornalismo, que é realmente, apesar de hoje eu trabalhar, né, e já ter trabalhado em outros meios de comunicação, mas é onde eu comecei a minha trajetória profissional, que foi na televisão. Então, a disciplina de telejornalismo, digamos que, por enquanto, é uma das minhas preferidas, que eu não vejo a hora de começar, e também porque eu vejo muito envolvimento dos alunos. O telejornalismo, mesmo para aqueles alunos que no início dizem, não, mas eu não quero trabalhar em televisão, porque hoje a gente não está falando só de telejornalismo em televisão, né, Gabriel? Hoje a gente fala o telejornalismo ou o jornalismo audiovisual, ele está presente no rádio, ele está presente hoje mesmo aqui, não é? A gente está fazendo um vídeo para uma rádio, né? Então, o jornalismo audiovisual ele está presente hoje em todos os meios.
Então, o jornalista, o aluno mesmo, quando ele diz, não, mas eu não gosto de vídeo, ele acaba se estimulando. E isso é muito bom a gente ver também a evolução dos alunos, não é? Porque a televisão, a princípio, as câmeras, as luzes, o microfone, a princípio assusta, mas a gente vê no final do semestre a evolução de todos vocês, é realmente muito satisfatório e faz dar aquela sensação, não é? Aquela certeza até de dever cumprido. Profe, na escola tradicional, os professores, infelizmente acontece isso, né? Os professores eles acabam sendo, digamos, submetidos a um comportamento muito ruim dos alunos. Na faculdade é diferente, porque os alunos vão por espontânea vontade. A senhora disse, o aluno não gosta do vídeo. Como é que é esse desafio para a senhora poder passar para esse aluno que ele também pode seguir a carreira na televisão, fazendo vídeos e perdendo talvez até a timidez, né, na frente das câmeras? Nada pode ser imposto, né, Gabriel? Porque tudo que é imposto é visto realmente como uma obrigação, como uma tarefa. Eu priorizo que os jornalistas, realmente, os meus alunos, não é? Que eles passem a atuar com mídia audiovisual, com jornalismo audiovisual, porque realmente passam a gostar e acreditar no potencial do jornalismo audiovisual, não é? E principalmente a acreditar neles mesmos, né? E existem técnicas para isso. Ninguém nasceu para falar na televisão, não é um dom, não existe nada disso. Isso é uma coisa que se trabalha com técnica, com prática. Então, mesmo aquelas pessoas que se dizem mais tímidas, não é? Podem até continuar sendo tímidas, mas vão ser ótimos jornalistas de telejornalismo e de mídia audiovisual, porque, na verdade, existem formas da gente se preparar para isso. Então, realmente, eu não vejo muitas dificuldades e muitas resistências dos meus alunos em relação a esse processo, porque é um processo, eles podem no primeiro dia não gostar, no segundo dia eles vão gostar um pouquinho mais e vão terminar realmente se apaixonando por mídia, por jornalismo audiovisual. Eu não posso te afirmar que todos os alunos que passaram por mim, não é, que passaram por telejornalismo durante toda a minha trajetória como professora, se apaixonaram por jornalismo audiovisual. Mas eu posso te garantir que hoje, se qualquer um deles tivesse que realmente trabalhar em jornalismo audiovisual, eles estão capacitados para isso. E eu penso que um professor, muito mais do que impor, ele tem que inspirar. E eu penso que o fato de eu ser uma apaixonada por jornalismo e por jornalismo audiovisual, eu acabo também contaminando os meus alunos com isso. Então, é uma troca muito legal, que a gente compartilha muitos conhecimentos, sem nenhuma imposição, não é? Sem nenhuma, realmente, nenhuma resistência, não é? Seja de qual lado for. Perfeito. Prof, tem inclusive a senhora citou uma frase, né, agora que o jornalista... Inclusive, acho que essa frase é sua, que a pessoa pode ser tímida, mas o jornalista não. Então, digamos, se eu sou tímido, como o Gabriel, eu não posso ser tímido como o jornalista Gabriel. Se eu não me engano, a frase é sua e eu guardei na cabeça e uso até hoje essa frase aí. Tem muitos alunos que reclamam da prática e da teoria. Não que reclamam da prática, mas dizem, tem muita teoria e pouca prática. Eu não vou dizer os alunos, né, até me enquadro nisso às vezes, que eu gostaria de ter alguma coisa mais prática. Como é que a senhora mede esse tempo, esse período da teoria, que é importante, que é muito importante, mas também da prática, como a senhora falou, né? Uma coisa é falar, a outra coisa é fazer. Como é que a senhora avalia essa questão da teoria e da prática dentro do curso aí de jornalismo? Inclusive, foi uma questão que a gente levou muito em conta, Gabriel, agora na reforma do nosso currículo, né, do currículo do nosso curso, que passou por uma reforma recentemente, de fazer um equilíbrio, não é, entre as disciplinas teóricas e práticas. Só que a gente precisa entender que o jornalista não é uma profissão técnica. Existem técnicas que têm que ser levadas em consideração e que têm que ser também aprendidas, não é, pelo aluno que vai se formar em jornalismo, mas o jornalismo é uma profissão intelectual.
O jornalista realmente ele tem que saber ler o mundo, ele tem que saber ler a realidade, interpretar essa realidade também. Nós, como jornalistas, nós somos generalistas, então a gente sempre diz que a gente não precisa saber de tudo, mas eu tenho que saber o que perguntar e a quem perguntar. E isso eu só vou conseguir realmente se eu tiver um preparo teórico, uma capacidade intelectual. Né? Uma capacidade intelectual que, é claro, que não é só o curso de jornalismo que vai prover, é também os livros que o jornalista vai ler, as pessoas com quem ele vai conversar, os filmes que ele vai assistir, os meios que ele vai conviver, mas a formação teórica é fundamental para vocês conseguirem realmente, para aquele aluno, conseguir aprender a ler essa realidade e interpretar essa realidade. E para isso precisa, sim, precisa de disciplinas de ética, precisa de disciplinas de contemporaneidade, precisa de disciplinas de sociologia, de filosofia, porque é justamente aí que se dá a formação ética. E essa que é a grande diferença, Gabriel, de um jornalista que passa pela sala de aula de um curso de jornalismo, que ele tem ele consegue realmente aprender, né, a função social da nossa profissão, que não é uma função técnica. E é claro que um jornalista tem que saber como pegar o microfone, mas muito mais do que isso, ele tem que saber como ler o mundo. Né? Ele tem que ter essa sensibilidade. E são só realmente as disciplinas teóricas, o debate teórico em sala de aula, as leituras teóricas que vocês fazem, é que vão permitir, que vão garantir essa formação para vocês e que vão garantir o mais importante, o conteúdo com profundidade, que é isso que vai diferenciar um jornalista e simplesmente alguém que está produzindo conteúdo aleatoriamente na internet. O jornalista, ele vai saber realmente que ele está aí e ele precisa, ele cumpre uma função na sociedade. E ele tem essa formação teórica de saber o que realmente, saber trabalhar esse conteúdo com profundidade, contextualizar esse conteúdo, e é o que vai diferenciar um bom jornalista e um mau jornalista. Não é a forma que ele pega o microfone, é o conteúdo que ele vai passar. Muito bem. Até agora eu fiz perguntas um pouco leves, prof, mas agora eu vou fazer um pouco mais pesada. Tem alguma turma, um aluno específico que a senhora tem digamos, não digo uma preferência, mas tem um orgulho maior hoje vendo ele formado, ou até mesmo agora nessas turmas que estão acontecendo, tem algum aluno, alguma turma que a senhora guarda com muito carinho desde que começou aí a ser professora na UPF? Não tem. Não tem, porque eu digo assim, ó, que aluno é que nem filho, né? A gente gosta de todos, né, da mesma forma, só que a gente até pode manifestar esse afeto de formas diferentes, né? Com alguns a gente tem mais empatia, com outros a gente tem menos proximidade, mas a questão do afeto, porque, como eu disse, Gabriel, é um grande privilégio a gente poder estar fazendo parte dessa fase da vida de vocês. Eu me sinto privilegiada, e não só privilegiada, eu me sinto muito responsável por estar fazendo parte dessa fase da vida de vocês. Porque eu sei que o que eu falar ou deixar de falar, ou o que eu passar como profissional, pode inspirar vocês ou pode também ser uma experiência muito negativa. Então, cada vez que a gente entra numa sala de aula, a gente entra com esse sentimento. Né? Não é mais uma aula. Né? É uma aula que pode realmente mudar a vida de vocês ou mudar a percepção de vocês em relação à profissão que vocês escolheram. Então, a gente tem que ver isso com muita responsabilidade. Agora, em relação a afeto, é o mesmo que a gente tem, né? E o orgulho é o mesmo que a gente tem também. Eu até poderia te dizer assim, mas eu tenho alunos que hoje estão trabalhando na Globo, né? É um orgulho? É um orgulho. Mas eu tenho tanto orgulho de quem está trabalhando na Globo, como quem hoje está trabalhando aqui em veículos da nossa região, que a gente sabe o quanto é difícil trabalhar no interior do estado. Então, a gente se orgulha muito da trajetória de vocês, e nós temos um vínculo, né, muito forte, que tu já deve ter sentido aqui, né, Gabriel?
e é um vínculo que permanece, e as redes sociais, que bom que permitem isso. Então, a gente vira amigo dos alunos, a gente vira... Eu sou uma torcedora dos alunos, e eu defendo meus alunos sempre, não é? E é uma grande satisfação, por exemplo, quando eu encontro alunos trabalhando até em veículos que podem ser concorrentes ao que eu estou trabalhando, numa grande cobertura e numa entrevista coletiva, e eu vejo que muitas vezes eles superaram o mestre, eles conseguem fazer a pergunta mais inteligente da que eu pensei, ou conseguem fazer mais perguntas do que eu, né, e até se comportar de uma forma, e isso aí é motivo de muito orgulho, porque é a certeza do dever cumprido. E eu percebo muito isso na relação com os alunos. A senhora, não que os outros não sejam assim, mas a senhora trata todo mundo da mesma maneira, e isso me deixa muito feliz. Prof, chegando para a reta final, como é que a senhora se avalia a jornalista Nádia e a professora Nádia? Pergunta difícil, hein? Tu disse que ia apertar e está apertando mesmo. Mas eu me avalio ainda como uma jornalista em formação, em construção, e como uma professora em formação e em construção. Eu estou aprendendo todo dia. Até porque, não é, Gabriel? Quando eu disser que eu sei tudo e que eu estou pronta, está na hora de eu me aposentar. E eu não quero que esse dia chegue nunca, porque eu quero trabalhar muito ainda na área. Então, eu penso que eu estou me renovando, me desafiando a cada dia. Eu sou uma pessoa inquieta por natureza, então não existe zona de conforto, né? Até porque quem trabalha em jornalismo nem sabe o que é zona de conforto. Mas agora eu vou te dar um exemplo, né? Depois do fechamento do Grupo Diário da Manhã, eu estava já há 1 ano e meio só dando aula. E quando eu digo só dando aula, não é pouco, né? E também, é claro, aqui na coordenação do Núcleo Experimental de Jornalismo, que funciona como um veículo de comunicação, então a gente tem uma vivência de redação aqui também, mas aqui eu sou professora, né? Eu não produzo jornalismo. Então, durante 1 ano e meio, eu fiquei, né, com essas duas funções e longe do mercado. E aí que veio o convite, né, para ser colunista política na GZH Passo Fundo. E eu não pensei 2 vezes antes de aceitar esse convite. Eu poderia até pensar assim, mas já estou, né, já tenho uma trajetória, é um desafio, já estou 1 ano e meio fora do mercado de jornalismo, mas muito pelo contrário, isso não me deu medo, só me deu assim mais entusiasmo. É claro que um medinho, né, aquela adrenalina de um novo desafio, isso todo mundo tem, mas foi uma grande alegria receber o convite. E está sendo um desafio. Eu tenho 3 colunas semanais, então é um dia sim, um dia não. Eu tive que voltar a frequentar a Câmara de Vereadores, gabinetes de secretários, e conciliar tudo isso, né, com, né, a minha função aqui no NextJor, e também professora, né, esposa, mãe de família e tudo mais. Mas realmente é isso que me alimenta todos os dias, e eu não pretendo parar tão cedo. Prof, para a gente concluir, a senhora já falou em questão de família. Estamos chegando próximo do Dia das Mães, né? Como é que a senhora avalia hoje essa questão dos filhos e tudo mais? E também como é que a senhora se enxerga, né, como mãe? Como eu te disse, não é, Gabriel? Eu vou te falar a mesma coisa que eu falei, o que eu sinto em relação aos alunos, né? Não é que eu me sinto uma mãe dos alunos, porque nem acho que, né, a gente não tem, eu nem teria a presunção de ser uma mãe, não é? E substituir uma mãe, porque a gente sabe da importância da mãe. Mas em relação à inspiração, assim como eu acho que uma professora tem que inspirar, eu penso que eu sou uma mãe que eu dou o exemplo através da inspiração. Eu sempre trabalhei muito, né? Eu criei o meu filho trabalhando em redação, e você sabe que isso não é fácil. E é claro que muitas vezes me vinha a culpa, não é, de não estar tão presente, de chegar sempre à noite em casa, da gente não ter muitas vezes finais de semana que a gente tem que fazer plantão. Então, digamos que é claro que a culpa nos acompanha o tempo inteiro. Só que daí eu me lembrava, né, que eu acho que isso também foi um grande exemplo para o meu filho. Um exemplo do quê? Um exemplo do quanto é importante a gente fazer o que a gente gosta, né? Então, hoje ele escolheu uma profissão, hoje ele é advogado e ele adora o que ele faz.
e eu acho que isso ele aprendeu muito comigo. Eu acho que ele aprendeu muito comigo também ter essa visão bastante humana para a sociedade, uma visão bastante preocupada com a desigualdade social, com o sofrimento humano. Então, eu acho que isso foi o maior exemplo que eu pude passar. Né? E muito mais, eu acho que na qualidade da relação do que na quantidade do tempo que a gente ficava junto. Não vou dizer que isso não me deu culpa, mas eu penso que eu hoje posso dizer que fui bem-sucedida, que sou uma mãe bem-sucedida, porque eu me vejo no meu filho, eu vejo o meu filho uma pessoa bastante ética, bastante íntegra e uma pessoa feliz na profissão que ele escolheu. Acho que o melhor presente para uma mãe é isso. Muito bem, então essa foi a entrevista com a professora Nádia Hartmann, né? Eu tenho tive esse privilégio porque alguns colegas meus vão se sentir invejosos, né? Porque eu tive uma aula de graça hoje, né? Uma aula com a prof. Nádia. E assim, para quem está assistindo e que deseja ser jornalista, procura a UPF. A UPF tem professoras do nível da prof. Nádia. E olha que para ser do nível da prof. Nádia tem que ser um nível bem alto. E temos, né? As aulas da prof. Nádia, inclusive, são muito, muito boas. Pode ser teórica, pode ser prática, e a relação que ela tem na sala de aula também é muito gratificante. Prof, muito obrigado pela entrevista, e até a próxima, né? A próxima disciplina, não sei quando que vai ser, mas enfim, a gente se vê por aí. Gabriel, eu que agradeço pela generosidade das tuas palavras, não é? Te parabenizo também pelo trabalho. Como eu te disse, a gente se orgulha muito quando a gente vê vocês aí já na profissão, e eu sinto que tu gosta muito do que tu faz. Então, te parabenizo. Foi uma satisfação falar contigo, falar com os teus ouvintes, com quem está nos assistindo no vídeo também. E estou sempre à disposição de vocês. E, mais uma vez, aí também parabenizo o veículo, a rádio, por estar firme aí e realmente defendendo o jornalismo regional, não é? Que a gente sabe que é tão importante para as nossas comunidades. Exato. Agora, a responsabilidade é muito grande em cima de mim, porque eu estou na estreia da Liberal essa semana e já coloco a prof. Nádia como uma das entrevistadas, os caras vão cobrar muito mais de mim agora, enfim, mas é eu que busquei a prof. Nádia para ser a pauta dessa semana aí. Mais uma vez, então, tenho certeza que tu vai dar conta, viu, Gabriel? Tenho certeza. Podem cobrar que ele dá conta. Muito bem. Essa foi a entrevista, então, com a prof. Nádia Hartmann, também jornalista que tem uma coluna no GZH, aqui na 102.1 Rádio Liberal FM. Até a próxima entrevista e vamos ver se a gente consegue aí uma pessoa do alto nível, como foi essa entrevista com a prof. E também jornalista Nádia Hartmann, aqui na Liberal FM. Tchau, tchau.